Boa noite. Já estamos na véspera, já estamos na véspera de Kippur. Praticamente, hoje é nove de Tishri. E o Yom Kippur, ele precisa ser redebatido, reensinado, reestudado. Por quê? Porque as pessoas esqueceram um pouco da essência do Yom Kippur e qual é o seu significado e por que ele veio na nossa cultura e para que veio. Então vamos tentar apenas mostrar a problemática, e eu vou trazer a problemática do ponto de vista do que ocorre hoje, infelizmente em alguns lugares, mas escreveu um jornalista israelense. E esse jornalista israelense, do jornal Ma'ariv, ele escreveu o seguinte: vamos certificar qual será o futuro da sociedade pluralista de Israel, que, por exemplo, transformou o grande dia de perdão em uma festa de passeio de bicicleta. Quem não conhece, quem já morou em Israel, sabe que em algumas cidades as pessoas saem para fazer um grande passeio de bicicleta. A juventude israelense pedala nesse dia e nem sabe para onde. Isso tudo ocorre com a constatação de que uma série de vocabulários já não fazem mais nenhum sentido para essa juventude. Por exemplo, o termo tshuvá. Por exemplo, Avinu Malkeinu. Por exemplo, Seder Avodah. Por exemplo, Yud Gimel Midot, que são as 13 atributos. Você fala para a pessoa Musaf. O que é Musaf? Neilá. Talvez Neilá, ele sabe que é é quando aparece, talvez, não sei. Al-Het. Het. Diz o escritor de nome Shmuel Schnitzel, o mundo maravilhoso do tradicionalismo judaico foi transformado em um grande passeio de ciclismo. Em um passado não muito distante, jovens judeus iam para o Beit Midrash ou Yeshivá para se tornar um intelectual, para contribuir com o Tikkun Olam, para ser sócio de Geulat Olam, a salvação do mundo, ao desenvolvimento do mundo. Ia-se para uma Yeshivá para desenvolver a Geulat Israel, a salvação de Israel, ou ainda Geulat Atzmo, salvação de si. O que aconteceu? O que aconteceu para chegarmos a um ponto em que nós não sabemos o que é Yom Kippur? O que aconteceu que transformaram o Yom Kippur num passeio de bicicleta?
E quero dizer que, a continuarmos assim, nós vamos ter realmente... Eu estive aqui nessa sinagoga, apresentei o resultado estatístico da comunidade judaica dos Estados Unidos. E a gente foi surpreendido que apenas pouco mais de 50% da comunidade judaica dos Estados Unidos jejua. É um índice muito baixo. Nós não poderíamos imaginar que a Pew Research trouxesse esse dado. Falou-se muito pouco na comunidade sobre o que foi revelado lá. Por quê? Porque eu acho que a comunidade judaica também, de São Paulo, deve estar com alguns números que nós não sabemos. Mas hoje é 9 de Tishri. E eu quero dizer para vocês qual é a beleza do Yom Kippur. Vamos ser nostálgicos. Vamos falar de algo. Por quê? Porque, na verdade, há um trabalho enorme sendo feito em todas as partes do mundo para reviver a educação judaica. Mesmo em Israel, vi um dado extremamente positivo, onde 50% dos kibbutzim de esquerda jejuam em Yom Kippur. Isso aí é um dado extremamente positivo. 50% das pessoas do kibbutz de esquerda já estão jejuando. Não era assim há alguns anos atrás. Então, se nós temos este lado, nós temos este lado. Mas, para surpresa de todos, mesmo aquele que esteja de bicicleta, se ele parar na sinagoga em algum momento, nós vamos ver o que vai acontecer com essa imagem daquele que está de bicicleta, mas ele fala, sabe de uma coisa, no fim de Kippur eu vou aparecer. Essa beleza do Yom Kippur não passaram. Eu disse no Shabat, aqui na comunidade, numa reunião, numa determinada instituição, as pessoas disseram, e aí não disse li o artigo, como eu fiz agora, desse escritor israelense. Eu estava presente quando disseram que o Yom Kippur é um dia triste. Uma pessoa que fala que Yom Kippur é um dia triste, ele simplesmente não sabe o que é Yom Kippur. Ele não entendeu nada. Então vamos agora, depois de toda esta abertura, falar sobre o Yom Kippur. Com a afirmativa do Talmud, Masechet Ta'anit, o Talmud diz que não havia dias mais maravilhosos e alegres em Israel do que Tu B'Av e Yom Kippur. Tu B'Av, 15 de Av, nós podemos chamar, e o próprio Talmud explica desta forma, de maneira que não é uma explicação minha, é talmúdica. Tu B'Av é a festa do amor. Era a festa Hagava, em hebraico, a festa do amor. Se apresentava menina para o menino, ou vice-versa. E fazia casamentos. Esse dia em que havia a apresentação de meninos para meninas, esse dia se chamava Tu B'Av, já era um dia, um point, né? A menina saía, aliás, também muito interessante, a Guimará lá conta que as meninas saíam com roupas, vestido branco, e faziam uma música, não essa do Rock in Rio, outra, né? Diziam, meninos, não olhem para a beleza, não olhem para os bens e olhem para a pessoa e para a família desta pessoa. E todo mundo saiu com a mesma roupa para que o menino não pudesse distinguir se aquela menina, com a mesma roupa que a sua colega, era de uma classe econômica favorecida ou não. Isso era Tu B'Av.
Eu acho que Tu B'Av é bonito, é alegre. Fazer casamento é uma das coisas mais bonitas que tem. Mas Yom Kippur está no mesmo nível. Era tão alegre Yom Kippur. E é interessante que para fazer casamento tem que ver o buffet, as flores, né? O som, cardápio, etc. Para fazer Yom Kippur não tem cardápio, não tem, é outro, quer dizer, o projeto é outro, mas o Yom Kippur era também um dia de muita alegria. E por quê? E por que que o Yom Kippur era um dia de muita alegria? Porque, como nós falamos na sinagoga no sábado, são 3 formas de se relacionar com Deus ao longo do ano. Eu posso me relacionar com Deus como noivo e noiva, eu posso me relacionar com Deus como rei e súdito, e eu posso me relacionar com Deus como pai e filho. Noivo e noiva é todo o Shabbat. Lecha dodi likrat kala. Penei Shabbat nekabela. Então o que o noivo faz? Faz o que a noiva gosta. Pelo menos em Shabbat. Então Shabbat a gente pega as melhores louças, melhor comida, melhor vinho, melhor isso, mesa de Shabbat, tudo bonito, traz flores para casa, dá presente para a mulher, enfim, todo mundo está contente. Rosh Hashanah, que passou, era rei e súdito. Rei e súdito é diferente. Nós seguimos, existe obediência, respeito para o rei do universo. E nós somos súditos. Temos um dever para com o rei. Existe um temor. Enquanto no Shabbat, noivo e noivo produzem amor, em Rosh Hashanah produz temor. Por isso se chama Yamim Noraim, dias temíveis. Não é tudo festa, não é tudo presente. Existe também obediência. Isso é Rosh Hashanah. Chega em Yom Kippur, a relação é pai e filho, relação de compromisso. O filho, quando olha para o pai, ele assume compromissos na frente do pai e da mãe dele e vai em frente. Isso se chama pai e filho, relação de compromisso. Yom Kippur, nós vamos estar na sinagoga para assumir compromissos. E para assumir compromissos, é preciso, da primeira coisa, fazer uma avaliação. O que fiz até agora foi bom? Prossiga e reforce. Não foi bom? Mude. Assuma o erro. A palavra het, traduzido superficialmente em pecado, significa learti, se desviar do caminho. Vê, na hora que você vai assumir compromisso com seu pai, Avinu Sheba Shamayim, veja se você não se desviou do caminho. E eis que um grande pensador sfaradita, de nome Rabi Yosef Albo, que depois com o tempo mudaram para Alvo, escreveu num livro chamado Sefer HaIkarim. Ele pergunta: eu não entendo como é que é possível se arrepender. E como é que é possível que Deus perdoa o perverso? A pessoa fez um erro, paga pelo erro. Mas como assim? Agora tem um dia que Deus vai perdoar? E ele pergunta isso porque filosoficamente ele era um grande filósofo do século XIII, na Espanha. Ele não consegue entender qual é a lógica
do perdão. Se você perdoa, você pode talvez ensinar a pessoa a impunidade. E eis que o Talmud, no tratado, Talmud em Yerushalmi, tinha o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. Tem lá uma alegoria que ilustra muito bem esse questionamento do Rabino Yosef Albo. Ele querendo entender o Grand Perdão, não está entendendo. E o Talmud diz assim, perguntaram para a Chokhmah, perguntaram para a sabedoria, o que faremos com o pecador? Aí a sabedoria falou, o que faz com o pecador? Muito simples, muito simples. O pecador, uma pessoa que erra e vive no erro, vai pagar por isso. Ele vai ter sofrimento na frente. Não tem jeito. Isso é consequência. Se nós estamos assistindo alguma pessoa fazendo um mal, o que está errado, e ele está assoviando, está numa boa, saiba que em algum momento ele vai cair, e quando cair ele vai sofrer. Não tem jeito. Assim disse a Chokhmah. Vai haver uma punição com o tempo. Perguntaram para a profecia, Nevoá. Chamaram a profecia, e o pecador? O que você diz do pecador? O que eu faço com o pecador? Aí a profecia falou, muito simples. Uma pessoa que pratica o mal, o erro, e vive nele, ele vai perder qualidade de vida, até que ele perde a própria vida. Ele perde o sentido da vida. É uma autodestruição. É a Nevoá. Perguntaram para a Torá, chamaram a Torá. Tudo isso é um diálogo alegórico no Talmud. Torá, vem a Torá. O que fazemos com o pecador? Traz corban, traz sacrifício. Não tem Betamigdash, não vai trazer sacrifício, faz o quê? Reze por Deus. Vem o Todo-Poderoso e criou a quarta via, diferente da sabedoria, diferente da profecia, diferente da própria Torá. Akadosh Baruch Hu, Birvodou Beatzmon, disse, para o pecador existe a Tshuvá. Tshuvá, esse retorno e o perdão, é algo divino. Divino. Não é racional, não é profético e não é legal do ponto de vista da lei da Torá. Errou, paga. Com a Kadosh Baruch Hu, errou, tchuvá. Não dá, o que você está falando? Pois é. Quarta tarde, se Deus quiser. Nós vamos ler a Haftará do Yoná, profeta Jonas. Profeta Jonas. O profeta Jonas foi escalado para fazer chuvá em Nínive, uma cidade que hoje seria Teherã. Aí ele diz assim, eu vou para Nínive? Aí ele falou para Deus, mas Deus, tem alguma sinagoga lá na rua Cravinhos, lá em... Eu vou lá para quem? Tem alguma coisa lá? Tá bom, eu vou. Não, você vai para os goim. Você vai fazer chuvá nos goim. Aí o Yoná falou, me manda para Tel Aviv, me manda para Ashdod, Ashkelon, né, Haifa, falta judeus para fazer chuvá por aqui, você vai me tirar de Israel para ir até Nínive para fazer chuvá nos goim? Sim. Porque chuvá não tem lógica, é divino, é de Deus isso. Deus querer que Nínive faça chuvá,
Aí o Yoná falou, quê? Né? Como um bom carioca. O quê? Nínive? Ah, Nínive, que se exploda. O que eu tenho a ver com Nínive? Eu estou preocupado aqui com o meu quintal. Eu vou lá. Não dá para explicar. Yoná não consegue. Ele é profeta, ele é sábio, ele quer Torá. Isso é coisa de Akadosh Baruch Hu. Tchuvá é bondade infinita que Deus dá para cada um de nós. Não dá para explicar a beleza do dia, a força do dia de amanhã. Não dá para explicar. Dá só para vivenciar, entrar, sentir, tomar compromisso. Uma pessoa que entra em Yom Kippur, já sabendo que essa é a regra do jogo, essa é a regra do jogo. Então ele entra já procurando um ponto que ele vai assumir compromisso nesse Yom Kippur. Porque é isso que Deus quer. Se Nínive fez chuvá, você vai fazer. Como não vai fazer? Aí Nínive, eles não tinham shiurim, não tinha nada, não foram em escola judaica, não fez nada. Não eram judeus. Ouvir a palavra de Deus, veio um profeta de Israel para falar com vocês. Eles riam. No final, de repente, o que a gente viu? E o Yoná, preste bem atenção, o Yoná, no finalzinho do livro, ele dorme, ele procura uma árvore, uma sombra, está calor, está que nem o calor de agora. Aí ele dorme, ele fica lá. Aí de repente o calor é tão grande que a árvore murcha. Aí o sol bate nele, acorda. Tudo isso a gente lê na casa de Yom Kippur, tá? Aí ele acorda. Ai, coitadinho da planta, mas que calor, que isso? Aí Deus dá uma lição de moral nele. Você tem pena da planta e não tem pena dos seres humanos? Eu te mandei vir aqui em Nínive. Que coisa, Yoná. Mas por que Yoná estava resistindo tanto? Porque ele usou a sabedoria, ele usou a profecia. Mas esse pessoal de Nínive fez isso. Deixa eles o escolheram, livre-arbítrio. Ato consequente. Com a Kadosh Baruch Hu não é assim. Kadosh Baruch Hu gosta de vocês. Kadosh Baruch Hu gosta dos nossos filhos. Kadosh Baruch Hu gosta daqueles que estão andando de bicicleta. Aqueles que estão andando de bicicleta. Pode até ser que eu vá receber uma crítica minha, eu vou franzir a testa, e vou ficar, que absurdo. Como é? Mas a Kadosh Baruch Hu, isso é eu. Mas a Kadosh Baruch Hu, Shuvu banim shovevim, diz o profeta Irmial, volta para mim, meus filhos rebeldes. Chuvo, volta. Vocês estão andando de bicicleta, vocês não sabem nem para onde. Estão aí pedalando. Aliás, pedalar é um problema, né? Não sei, vai dar impeachment, não vai, não sei. Pedaladas. Mas não. Está pedalando, em pleno Yom Kippur. Claro que está errado. Claro que está desfocado. Claro que essas pessoas não entenderam Yom Kippur. Mas tudo isso quem está falando sou eu. Akadosh Baruch Hu, pai e filho. Pai e filho. Começamos a entender um pouco o Yom Kippur. Eu vou, para vocês terem uma ideia, eu gosto às vezes de citar historinhas, mas essa que eu vou contar era uma história famosa do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov foi o fundador do Hassidismo. E ele tinha uma... Eu explico. Na história da Kabbalah, nós tivemos, resumidamente, hein? Não é nada agora... Resumindo, 3 grandes centros de estudos da Kabbalah. Israel, que é
a Cabalá de Israel é muito diferente de muito do que se tem por aqui em São Paulo. Você tem a Cabalá da Europa Oriental e você tem a Cabalá que migrou da Espanha, Portugal, Itália e foi um pouco para o Oriente Médio via Turquia, com a Inquisição, aí misturou um pouco com a Cabalá de Israel, com a do Iraque, Babilônia. São 3 grandes centros. Baal Shem Tov é um desses centros do estudo da Cabalá da Europa Oriental. E aconteceu na sinagoga dele, no Kol Nidre, uma história famosa. Claro que quem conta a história também interpreta com o seu jeito. Então, aunque vocês já ouviram a história, tem um pouco da minha interpretação. Estavam todos lá no Kol Nidre, quando de repente, todo o Kahal participa do Kol Nidre, emoção. De repente, entra uma criança, um jovem, não uma criança, jovem. Mas era um jovem da aldeia, não sabia ler, não estudou na Yeshiva, não estudou numa escola judaica, não sabe abrir o Mazor, não sabe as melodias, não ensinaram. Não sabe porque não ensinaram. Para ele, Kol Nidre, mas ele sabe que é um Kippur, ele entrou. Aí ele viu o seu lado direito uma pessoa fazendo assim, sabe? Eu não sei como cada um reza, mas eu já vi muita gente reza. Ao lado da esquerda estava o da frente com outra careta, todo mundo fazendo careta. Bom, e ele via que todo mundo estava emocionado. E ele quer se emocionar. Ele sabe que está todo mundo falando com Deus. E ele pegou os 2 dedos, fez um assovio forte. No meio de Yom Kippur, na noite, Kol Nidre. Aí todo mundo, né? Parte da sinagoga da sabedoria. Que absurdo! Parte da sinagoga de profetas. Se ele faz isso aqui, em plena noite de Kippur, imagina o que vai ser dele lá na frente. Parte da sinagoga, pela Torá, falava, esse aí precisa trazer uns 4, 5, 6, 7 bois. Quantos korbanot? Assoviar a noite de Kol Nidre. Aí o Rebbe Baal Shem Tov disse, olha, saibam vocês que a nossa reza, estavam todas elas estacionadas no teto da sinagoga. Não estava subindo. Elas estavam todas paradas, bonitinhas. Aquele que fazia assim, ó, parou. Aquele que fazia assim, parou. Aquele que fazia assim, parou. Todos pararam ali, tudo estacionou. Mas quando a criança fez, ela conseguiu abrir o caminho para todas as nossas rezas subirem. Porque naquele momento, na visão do Rebbe, ele viu o quê? Uma criança que queria se relacionar com Deus. Ele viu uma espontaneidade. Ele viu um fervor. E viu a chuva clara naquela criança. Clara! Yom Kippur é isso. Yom Kippur é uma coisa que a pessoa chega no meio de Yom Kippur, dá o clique nele e fala, meu compromisso vai ser, fala. Ele, no meio da reza, ele tira lágrimas. Essa lágrima quebrou o nosso telhado, todas as rezas vão subir. Isso é Yom Kippur. Isso que a Kadosh Baruch Hu quer.
Por isso, Rabi Akiva, olha quem? Rabi Akiva falou, Ashrechem Israel, somos felizes, somos uns felizados. Nifnei mi atem mitarim, perante quem vocês vão se purificar e vocês vão receber perdão? Kadosh Baruch Hu. Mi mitaim etchem. E quem purifica vocês? Saibam que os nossos sábios do Talmud falaram mi. Mi, o que é mi em hebraico? Quem? Mas como é escrito? Mem, Yud. Quanto vale o Mem? 40. Quanto vale o Yud? 40 mais 10? Dia de Kippur, 50 portões da Biná abertas para todos. Para todos. Não é só para o rabino, não é só para todos. Para quem pedala, para quem não pedala, para quem assovia, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Esse é um dia. Por isso o rabino Yosef Albo não entendeu, ele não vai entender. Isso é coisa da Kadosh Baruch Hu. 50 portões de Biná, Moshe Rabbeinu chegou no 49. 50 é Yom Kippur. Agora a gente começa a entender do que nós estamos falando. E quantas proibições temos no dia de Yom Kippur? 5. Os portões são 5 vezes 10. Quantas rezas temos em Yom Kippur? 5. Arvit, Shaharit, Musaf, Minha, Meilá. 5. É um dia muito, muito especial que Deus colocou para Am Israel. Já dizia o Rabino Issaim Salant, que é o rabino da Europa Oriental, da linha anti-racídica, da linha da erudição talmúdica. Diz Rabino Issaim Salanter, se Yom Kippur viesse ao mundo e se Deus tivesse nos dado uma vez por 70 anos, já seria maravilhoso. Uma vez por 70 anos, agora o que falar para esse Deus que nos deu uma vez por ano? Uma vez por ano tem Yom Kippur, uma vez por ano tem 50 portões abertos, uma vez por ano Deus fala, olha, eu vou pegar você e eu vou te abraçar. Então, maior proximidade, maior força, maior compromisso do que esse. Aliás, o compromisso não é só nosso com o Todo-Poderoso, é dele conosco. Ele estará perto de nós de uma forma muito intensa no dia de amanhã. E agora, já que já estamos contando as horas para este Yom Kippur, e isso é uma coisa divina, ele entregou alguns segredos para que a gente possa usufruir melhor desse dia de Yom Kippur. Quais são alguns desses segredos do dia de Yom Kippur que gostaria de passar para vocês? Segredos práticos, nada filosófico agora. Primeiro, de manhã, durante o dia, mitzvah comer mais do que o normal. Se todos nós comemos 3 refeições por dia, amanhã comam 6. Mas quem aguenta? Não. Uma forma concreta de falar, você toma café da manhã, faz um lanche, um almoço, uma sobremesa, o lanche da sobremesa. E depois, um chá preparando para o jantar. É isso. Não aguento mais. Mas é mitzvah. Todo aquele, diz a Guimarães, que come muito no dia 9 de Tishri, que é amanhã, véspera, é como se ele tivesse jejuado o 9 e o 10. Agora me expliquem isso. Eu como um bom estudante de Talmud, toda vez, você sabe, eu tenho essa é uma característica minha, né?
Pode estar escrito, o rabino pode falar, mas enquanto isso aqui não descer bem, ele não vai continuar. Não vai. Eu quero entender, como assim? Eu quero entender, como assim? Todo aquele que comer no dia 9 muito, é como se ele tivesse jejuado o 9 e o 10. Eu não entendo. O Talmud quis dizer o seguinte: existem duas formas de você fazer teshuvá, de você assumir compromissos com Deus: no jejum e no desjejum. Eu vou dizer uma coisa, por experiência minha, ninguém precisa falar que é igual a mim, não. É muito mais fácil assumir compromisso no meio da bonança da comida do que no jejum. O jejum é mais fácil. A gente reclama, fica preocupado, triste, mas no jejum é mais fácil. Porque você corta os prazeres. Podem reparar que as melhores ideias espirituais brotaram em nossas cabeças no dia de Yom Kippur. Agora, no dia de comida, de fartura, brotaram as melhores besteiras. Quando tem muito vinho, muita bobagem, muita piada, muita gandaia. Disseram nossos Chachamim: todo aquele que comer no dia 9 de Tishri, mas comer com compromisso, aumento a comida, aumento as brachot, eu não deixo de comer sem dar a brachá antes, eu não deixo de sair da mesa sem fazer a brachá depois, eu como e faço brachá, Você consegue então assumir compromissos na comida? É como se estivesse jejuando o 9 e o 10. Então o dia de amanhã, o primeiro segredo, não é que é para comer só, que também é verdadeiro, para a gente ter força para jejuar, também é verdadeiro. Mas não é esse o segredo. O segredo de comer amanhã é comer para assumir compromisso no meio da comida. Vamos ver se cada momento que você senta para comer, você faz brachá antes e depois. Vamos ver. Vamos ver se quando você senta, o assunto que você leva à mesa é um assunto de Torá. Por exemplo, hoje nós estamos comendo fast food. Fast food. Não dá tempo para fazer brachá, claro, é fast food. Se para comer já estamos comendo rápido, ninguém tem tempo para fazer. Ainda tem que fazer picata Amazon? Não, vai. Isso aqui não dá tempo. Já fogem do pão, fogem dali. Precisa comer pão? Para quê? Não, come pão, calma, faz brachá, canta. Tá. Esse é o segredo inicial do dia de amanhã. Como se no jejum eu assumo compromissos, eu corrijo, eu vou aprimorar o meu interno, o meu interior. E o meu exterior é no meio da comida. Então, um homem completo é aquele que sabe se aprimorar na escassez e na bonança. Esse é o dia de Kippur, 9 e 10. 9 e 10. Brotará nos homens grandes forças na escassez, mas está faltando grandes forças na bonança. Esse é o dia de amanhã, o primeiro segredo. Segundo, mikve. Rabino Yosef Karo, para os homens em especial, essa recomendação e não para as mulheres, em nenhum momento do ano foi obrigado aos homens a ir ao mikve. Rabbi Yosef Karo só escreve uma vez ao ano, é o dia de amanhã. Só amanhã, os homens precisam ver um jeito de dar um pulinho no mikve.
Mas por quê? Que o mikve tem a capacidade de transformar a pessoa como se ela estivesse nascendo de novo. É mágico. Vocês vão, água mágica. Não esquecermos que o ser humano nasceu de uma vida aquática. No útero da mãe, lá era aquático. Quando entramos no mikve de novo, nós voltamos para algo que é, de novo, a natureza dele, como se ele tivesse no Olam Mehadash. Mas outra vez, parece que eu entrei de novo. Opa, saí para o mundo de novo. Rabi Yosef Karo entende que na véspera de Yom Kippur, todo homem, se possível, deve ir. Por quê? Como ele vai ser carimbado no dia de Yom Kippur, ele vai novo em folha, saindo da maternidade, tá? Bebezinho, novinho, 0 bala, quando sai do mikve. Então, mais um segredo. Por que guardar o segredo? O segredo é para fazer. Mais um segredo. Se nós pudermos, antes de começar o dia de Yom Kippur, pedir perdão aos familiares, muito bom. Os filhos aos pais, os irmãos, marido e mulher, mulher e marido. Se moram fora, telefona. Muito bom. Há um minhag Sfaradi, da liturgia Sfaradi, que antes do Kol Nidre, o rabino deve parar e pedir para que a comunidade, uns peçam perdão aos outros. Timhalu ze bazé. Isso produz, na atmosfera daquela congregação, um ambiente de perdão, propício para Deus perdoar. Porque existe uma dedução lógica. Se nós não somos capazes de perdoar uns aos outros, estamos esperando do Rei do Universo o que exatamente? Se você não é capaz de ir com humildade pedir perdão ao teu pai e tua mãe, então que tipo de humildade você está vindo aqui falar com o Todo-Poderoso? O orgulho é o maior adversário do perdão. De maneira que o dia de amanhã é um dia que nós devemos limpar a área. Limpar a área. Sabe quanto vale um perdão bem feito? Porque também não adianta, perdão. Você me perdoa, então, perdão. Não. Isso não é a banalização de falar perdão que vai funcionar. Mas sabe quanto vale um perdão? Eu ouvi uma história agora, recente, me chocou. Diz que nos Estados Unidos, numa escola judaica, 8º ano, estava aprontando muita bagunça. E aí o professor resolveu, sabe? Quando ele quer dar uma... Bateu na mesa, falou umas poucas e boas para a classe, sermão.
E para o garoto que estava mais atrevido, apontou o dedo para ele e falou com contundência. O garoto ficou arrasado. O professor destruiu a bagunça, o desrespeito, e a aula voltou ao normal. Dia seguinte, Efraim, um menino que recebeu o dedo com contundência, não apareceu na escola. Segundo dia depois, também não. Terceiro dia, também não. Coordenação é comunicada que o menino não quer vir mais nessa escola. A família comunica que vai mudar de escola. Então tirou o Efraim para ir para um outro colégio. Muito bem. Isso era no 8º ano. Passaram-se 15 anos. Amigo do Efraim se chamava Shlomo. E ele foi no hospital visitar uma pessoa. E quando ele estava lá no hospital, e é um hospital para atendimento psiquiátrico, ele estava ali fazendo a visita a esta pessoa, quando o Shlomo de repente vê no refeitório o Efraim. Efraim, não é possível. Você é meu colega de escola, de 8º ano. Aí ele, Efraim? Ele virou o rosto. Então você é o Efraim? Sim, quem é você? Eu sou o Shlomo, pô, a gente foi amigo. Pô, rapaz, a gente foi amigo da escola tal, em Nova York. Oi, Shlomo. O que você está fazendo aqui, cara? Estou fazendo aqui, aquele professor acabou com a minha vida. Que isso? Você está aqui internado? Que isso, por causa de um professor? Mas o que houve? Você não lembra aquele dia? Ele fez... Aí o Shlomo falou, nem me lembro desse dia. Mas esquece isso, perdoa ele, que isso? É pela tua vida, eu estou falando. Ele acabou com a minha vida e falou 3 pontinhos. Falei, mas tá bom, você quer que eu procure o professor? Ele vem aqui e te pede perdão, então vamos acabar com esse assunto. Quem ele vai vir aqui pedir perdão? Pois então eu vou ligar para ele vem. Não, eu quero a classe inteira de novo. Fazer o que ele fez. Aí o amigo dele, Shlomo, falou, bom, há uma pequena esperança. Vou ajudar meu amigo, Ele saiu do hospital. História verídica, hein? Real. Saiu do hospital. Telefonou para a escola que ele estudou o ensino fundamental. Foi até lá, falou com a coordenadora e disse, tinha um professor fulano cicrano, não trabalha mais aqui. Rastrei onde ele está, preciso falar com ele. E se você puder me dar também a lista de toda a nossa classe. Eu não tenho ainda guardado todos. Eu mantive amizade com muitos deles, mas todos eu não tenho. Vai ser difícil, hein? A gente tem rastreando os nossos ex-alunos. Nessa classe tem gente em Melbourne, tem gente em Londres, tem gente que viajou para o Canadá, E você pensa que está todo mundo em Nova York? Não, tem gente que foi para Boston, isso, aquilo. Bom. Esse Shlomo chegou à conclusão que 35% do grupo estava espalhado pelo mundo. Eu falei, como é que ele vai reunir? Aí ele começou a falar com cada um. Falou, cara, a gente precisa ajudar. Quem? O Efraim, cara. O Efraim está internado no centro psiquiátrico e tal, por causa de um professor. Tá? Aí ele foi explicando para cada um, e-mail, Skype, WhatsApp, tudo que você querem.
Veja a movimentação para pedir desculpa. Aí, chegou à conclusão que para levar o pessoal da Austrália, de Londres, eles falaram assim, olha, eu vou com o maior prazer, a gente pode marcar o dia, falta o meu trabalho, mas eu não tenho dinheiro para desembolsar agora, $1.700. Shlomo, valeu, a ideia é boa, mas escuta, eu posso perder 3, 4, 5 dias do meu trabalho sob a minha responsabilidade, mas mais os $1.700 da passagem eu não consigo. Aí o Shlomo falou, bom, mas quem vai pagar esses $1.700 da passagem? Aí o outro que morava em Londres falou a mesma coisa. O pessoal que morava nos Estados Unidos, em Boston, tá, não, ponte aérea, não, tudo bem, eu vou, não tem problema, só marcar o dia. Está quase pronto. Ele foi até a casa do tal professor. Professor fulano, olha, eu sou o Shlomo, da classe do ano tal. Ah, Shlomo, e aí, o que você está fazendo? Eu estou tocando uma empresa. Ah, você lembra do fulaninho? O que ele está fazendo? O fulaninho está em Melbourne, não sei o quê. E o Cicrano? O Cicrano está no Canadá. E aí, mas professor, você lembra do Efraim? Efraim? Sim, lembro do Efraim. E aí, o que tem no Efraim? Como ele está? Está no centro psiquiátrico. Ah, é mesmo? Mas o que aconteceu? Professor, aconteceu o seguinte, ele está no centro psiquiátrico por causa sua. O professor falando, minha? Não, o que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Aí começou a contar para ele. Eu fui no hospital, fui visitar uma pessoa, e aí eu encontrei Efraim no refeitório. E ele me contou, foi um dia que você falou isso. Ele reconhece que a classe está fazendo muita bagunça, tal, mas foi desproporcional, parece que você falou. Eu não me lembrava disso, mas eu também não me lembro. Pois é. Nós podemos ferir as pessoas e não estamos dando conta que ferimos as pessoas. Nós podemos ferir o outro e nem sabemos que fazemos isso. Professor, o senhor toparia? Nós vamos fazer uma reunião da classe dentro do centro psiquiátrico. O senhor viria? O senhor pediria desculpa em público para a nossa classe, 15 anos depois? Mas tem uma coisa, professor, se você topar. O professor, eu topo. Tem que pagar $17.000 aí de passagens aéreas, que tem muita gente morando. Eu vou pagar $17.000? Professor, esse é o caso. Pense bem. Se quiser, nós podemos fazer uma vaquinha, ajudar, mas eu acho que o senhor precisa pensar. O professor não dormiu aquela noite. Foi procurar um dos maiores rabinos da época, Rabino Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha. Fui falar com ele. Rabino, olha, eu entrei numa história maluca. O que houve? Retratou toda a história. E agora é assim, o grupo está prontinho para se reunir no centro psiquiátrico. Só que eles estão me dando agora a incumbência de gastar $17.000 para pedir desculpa. Eu peço desculpa, para você dar a classe inteira, é capricho, $17.000 ainda vai vir agora do meu bolso, $17.000. Aí o rabino virou para ele e falou, me diz uma coisa. Se você, Has Veshalom, pegasse o seu carro sem querer, você está andando na rua, o sinal está aberto para você, você não vê uma pessoa, passa indevidamente, e você atropela. O que você faz? Para o carro. O que mais? É o socorro. E se a pessoa te processa? Contrata um advogado. Você ajudaria essa pessoa? Todas as despesas. Mas você contrataria o advogado também? Também. Mas ela só se machucou um pouquinho, não teve nada. Não, mas... Então disse o rabino, se para um caso hipotético você ia fazer todos esses gastos, queria dizer
você com a boca matou uma pessoa. Você tem a capacidade agora de fazer uma tchuvá e fazer essa pessoa viver de novo. Pode ser que vai dar certo. Você tem dúvida que esses 17 mil dólares são os melhores 17 mil dólares que você vai empregar na sua vida? Você vai salvar alguém? 17 mil dólares. Dessa história, Rabino Moshe Feinstein ensinou que o perdão a uma pessoa pode estar custando 17 ou 20 mil dólares. E é pouco. Porque às vezes nós ferimos o outro e nem damos conta. E se a pessoa não falar, nós não sabemos. E se tiver que gastar, gaste. Gaste, porque o mundo inteiro, o universo inteiro, a existência do mundo está em função desse dia que se chama Yom Kippur. O Yom Kippur não avança com esse tipo de ocorrências que tem. Essas ocorrências brecam uma chuvá mais geral do povo, uma salvação mais geral. A gente precisa limpar isso. Dia apropriado, amanhã. Kol Nidre, Minhag, tirar todos os Sefer Torah. Minhag. Não bastaria tirar 3, por exemplo. Mas tem um segredo aqui. Por que tirar Sefer Torah? Você pode fazer, a gente vai fazer a Torah Nedarim daqui a pouco. Kol Nidre é um tipo de Torah Nedarim. Não tira a Torah. Por que tira a Torah? O Kol Nidre a gente vai fazer. Mas tem uma coisa que é preciso todo mundo fazer na hora do Kol Nidre. Beijar a Torá. Abraçar a Torá. Isso é tikkun. Esse momento do dia de ver aquelas... Aliás, o próprio minhag dessa sinagoga, de tirar todo o Sefer Torah, uma vez esteve aqui uma pessoa de Israel e me falou, está parecendo Simchat Torah. E aquilo me chamou a atenção. Aí quando você vai estudando, esbarra numa fonte, esbarra noutra fonte, mas acho que a intenção de tirar o Sefer Torah em Kol Nidre é realmente falar para Deus, o nosso compromisso é abraçar você. O nosso compromisso é dar beijo em você, porque a gente dá beijo em tudo que é lugar, já não sei mais onde dar beijo. Ou o povo que gosta de dar beijo, né? Não. Você nem conhece a pessoa, já está te dando beijo. Para. E para Torá somos acanhados. Não, tem que dar beijo na Torá. Aqui qualquer coisa já merece um abraço. Abraço para lá, abraço para cá. E na Torá tudo acanhado. Kol Nidre, segredo bom, beijar, abraçar a Torá. As mulheres podem mandar beijo. Para a Torá, claro. É um momento de compromisso. Compromisso com a Torá. Kadosh Baruch Hu, eu vou abraçar mais disso. Eu vou abraçar mais. Eu vejo, né? Está todo mundo começando o jejum aí. O Sefer Torah também, né? Ele não dá nenhuma trégua. Não é leve. É pesado. Mas esse é o compromisso que nós temos em Yom Kippur. Indo para o final, quem pode comprar a mitzvah de abrir o Sefer Echal, por exemplo? Abre em Parnassá, abre em Shacharit, abre em Seder Avodá, do Musaf, abre em Neilá. Todos esses momentos que abre o Echal, em Yom Kippur, é como se você desse para ele a oportunidade de abrir a porta do Bet HaMikdash para a Am Yisrael entrar. A Torá que a gente beijou, a Torá que a gente abraçou na noite de Kippur, saiu
por causa de alguém que abriu o Echal. Alguém abriu o Echal. Eu não sei quem foi que abriu o Echal. Teve uma pessoa lá, comprou a mitzvah de abrir o Echal de Kol Nidre. Alguém abriu o Echal lá de Shacharit. Alguém abriu... Essas pessoas são pessoas que abriram o Beit HaMikdash para nós. Então, quando nós vamos olhar para essas pessoas e falar, Hazak Ubaru, você deu a oportunidade da gente entrar no Beit HaMikdash. Se assemelhou a abertura do Echal à abertura do Beit HaMikdash. Birkat Kohanim. Birkat Kohanim no dia de Kippur é fantástico. Porque quando os Kohanim sobem para fazer a brachá, a Kadosh Baruch Hu ratifica mais piedade sobre a Am Yisrael. Quando os Kohanim dão a brachá. Vaicha Adonai Yishmerecha, Hai Adonai Panav Vichunecha, Sa Adonai Panav Elecha, V'yasem Lecha Shalom. E por último, né? Neilá. Depois de Birkat Kohanim, que fazemos na Neilá, nós temos ali uma conclusão do Yom Kippur. Qual é o compromisso? De fato, eu abracei a Torá, mandei beijo para a Torá, fiz tudo que o Rabino falou. Comi na terça-feira, fiz a brachá antes, então fui ao domingo, fiz tudo. Pedi perdão, desculpa, liguei, paguei $20 mil para fazer desculpas e tal, né? Tudo foi feito. Mas é um compromisso. Porque vocês sabem, né? Parece aquela... Vocês tem alguém comerciante aqui, entra na loja, experimenta 20 peças de roupa, é bem atendido, tomou café, bebeu água, não levou nada. Não, está tudo muito bonito. Mexeu em tudo, o vendedor, né? O vendedor fez de tudo. Eu tenho pena, às vezes, você, quando vai comprar sapato, aí eles descem. Eu pedi 2 sapatos, ele desce com 18. Né? E eles vêm com ali, aquela caixa toda, tal. Aí eu fico até sem graça, né? Porque eu só tenho 2 pés, eu não sei o que ele estava pensando, quantos sapatos eu ia comprar lá. Né? Uma vez eu falei até... Uma vez falei para o vendedor, olha, eu agradeço muito a sua presteza, mas você traz tanta variedade, você me confunde tanto que eu não sei nem se vou levar agora. Se você ficasse mais atento no que eu tinha escolhido, eu escolhi 2. Eu estava na dúvida de 2, agora você me trouxe 18. Aí eu não tenho nem tempo para ficar vestindo, aí põe sapato, tira sapato. Bom, agora você imagina, e o vendedor todo solícito e tal, no final não compro nada. Abriu o Echal, tirou Torá, mas, meu Deus, o que a gente não fez? Birkat Kohanim, subiu, desceu, Neilá, Vodá, Tita, Anashem, Hatat, Kohanim, Ve'am. Já fizemos de tudo. Aí no final, não sei quantas caixas já descemos. Aí no final, e aí, o que você vai levar, meu filho? Sei lá, não leva nada. Gente, nem lá, a gente não pode sair sem um compromisso. Kadosh Baruch Hu fez tudo isso, você não fica preocupado. Não sei se eu vou conseguir. Vai, porque a gente tem interesse nisso. Claro que vai. Uma coisinha, vai firme. Não, então pode ser que vai descer 18 caixas, sobe, desce, faz, tira seu nem lá, então, tudo isso para ficar tudo a mesma coisa no status quo, é possível um negócio desse. Por isso, Neilá é o momento em lo achav e matai. Se não for agora, quando? É aquele momento que o compromisso se ratifica
e a pessoa precisa realmente Você vai pegar 613, um compromisso. Então eu quero desejar para todos aqui um bom Kippur. Que possamos fazer tchuvá. E não me entenda equivocadamente. Eu não faço tchuvá para ser religioso. Eu faço tchuvá para ser gente. Eu não faço tchuvá para ser religioso. Eu faço tchuvá para ser um bom marido. Eu não faço tchuvá para ser religioso. Eu faço tchuvá para ser um bom filho. Eu não faço tchuvá para ser religioso. Eu faço tchuvá para ser um bom ser humano. Um bom pai. Um bom judeu. Um bom judeu. Vamos tirar essa ideia que a palavra tchuvá está associado a ficar... não, você quer que eu fique religioso? Já sei. Ninguém pede... Imagina, se fosse tchuvá associado à religião, Nínive, o que tem a ver Nínive? Deus está esperando de nós retidão, que é certo, que é belo. Somos as pessoas que queremos ser. Ninguém nasce pronto. Todo mundo torna-se aquilo que quer ser. Tchuvá é uma garantia. Se vocês quiserem, Deus vai dar a força necessária. Deus quer isso. Ele não quer o desastre, o fracasso, a depressão. Não quer. Ele manda a sabedoria sair da frente. Ele manda a profecia sair da frente. A Torá, aguarde, porque Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar. Eu confio no menino que está pedalando lá na bicicleta. Ele vai vir. Ele vai vir. E quando ele entrar, precisamos só orientar cada um de nós, fazer um compromisso. Um compromisso, Bezat Hashem, e com isso a Kadosh Baruch Hu vai dar para todos, Hatimah Tová, muita saúde, muita alegria para a família, e que a gente possa, Bezat Hashem, ser boas pessoas, bons maridos, bons pais, bons filhos, tudo que é bom, nas atuações que cada um tem aqui, que a gente possa ser muito bem sucedido com Hatimah Tová, e não esquecer de uma coisa, tudo Chotem, Kadosh Baruch Hu, carimba. Kadosh Baruch Hu, carimba. A gente precisa acreditar mais nisso, que Hashem carimba as coisas. Isso vai evitar muito desgaste também que a gente tem produzido quando as coisas não ocorrem quando nós gostaríamos que fosse. Hatimah Tová, escolhe Shain Rabon, Obrigado.